A paz do Senhor, seja bem-vindo aqui a mais uma aula do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, vou ministrar agora a lição número 3, que traz aí como título o crescimento do reino de Deus. Essa lição é uma lição aí que nós estamos estudando da revista CPAD. Você que já está acompanhando já sabe, né? Mas é bom a gente falar, a revista CPAD, que está estudando as parábolas, o quarto trimestre do ano 2018, as parábolas de Jesus, as verdades e princípios divinos para uma vida abundante. Nós sabemos que as parábolas são histórias que Jesus contou, né, algumas mais complexas, outras mais simples. Vamos ver que na aula de hoje serão aqui duas histórias bem simples, mas com verdades profundas que falam ao nosso coração, né, e vêm aí trazer realmente princípios divinos para essa vida abundante. A gente vive nesse mundo que tem tudo que não presta, e a gente vai encontrar refúgio na palavra de Deus. Então você que é aluno da EBD, que é professor da EBD, que está, ou quem sabe somente um curioso que passou pelo site ou pelo canal e resolveu assistir a aula, né, saiba que essa aula aqui, ela vai trazer um benefício para você. Então você vai aprender mais da palavra de Deus. Aqui, não somente eu, mas como toda a equipe do EBD em Foco, nós procuramos assim, estudar e trazer conhecimento baseado nos melhores livros, nos melhores teólogos. Procuramos apresentar vários pontos de vista diferentes, e nessa parábola aqui, que nós vamos estudar hoje, essa lição, né, que vai falar de duas parábolas específicas, essa lição, ela vai, não é diferente, né? A gente vai apresentar aqui pontos de vista diferentes, que tem alguns teólogos que interpretam de uma forma, outros interpretam de outra forma, mas nós procuramos apresentar aqui aquilo que está mais próximo, né, da verdadeira interpretação das parábolas, né, da palavra de Deus. Um certo escritor escreveu um livro chamado Espiral Hermenêutica, que ele diz que a gente nunca vai chegar na interpretação correta, exata, mas a gente vai se aproximando como uma espiral. Então a gente chega próximo do sentido do autor. Então tem gente que fica desesperado, né? Porque eu interpreto de uma forma, outro interpreta de outro, e será que a Bíblia é um enigma? Não, não é isso. É porque realmente é complicado, é um livro antigo, escrito em outro idioma, então pode variar de um para outro teólogo, um para outro estudioso, mas a gente observa que se nós pegarmos e olharmos direitinho, a gente vai chegar na interpretação bem próxima da realidade, e nessa parábola não vai ser diferente, porque eu estou aplicando aqui algumas metodologias de interpretação que evita a alegorização. Então você que já assistiu as primeiras aulas, a gente já falou disso, tem dentro da plataforma do EBD em Foco um curso sobre parábolas, que eu também falei disso lá nesse curso, evitar alegorizar. O que é alegorizar? É ficar dando significados para cada elemento da parábola. Então essa parábola nós vamos falar, aqui na aula de hoje, nós vamos falar da parábola da mostarda. Então tem gente que fica, a pessoa que semeou a mostarda, que plantou lá a mostarda, o grão de mostarda, né? Essa pessoa, ela significa isso, significa Cristo, significa o pregador, o solo significa isso, né? E a árvore grande significa isso, os pássaros significa aquilo. Então a gente evita fazer esse tipo de coisa. Se Jesus não deu essa interpretação, então a gente evita e procura ver o real significado da parábola. Então essa é a ideia, né? Interpretar uma parábola não é ficar dando significado para cada elemento. Como Jesus fez isso na parábola do semeador, então a gente vai lá nos elementos que Jesus falou. O que ele não falou, deixa quieto. Na parábola do trigo e do joio também. A gente vai explorar isso dentro da lição. Então a gente vai aplicar aqui uma interpretação correta, evitando alegorizar a parábola. Então a gente vai ver o significado, o real significado e a aplicação dessa parábola na nossa vida. Isso que é importante também. Então eu sempre vou além da revista. Você que está assistindo, já acompanha o canal aqui do EBD em Foco, sabe que a gente vai além da revista, não fica só dentro do que o escritor colocou, a gente procura trazer coisa nova, né, e eu vou fazer no final aí uma aplicação voltada para professores da EBD. Então, assista aí, entenda o assunto, espere até o final para você ver essa aplicação. Então, essa parábola aqui, ela tem, né, muitas aplicações, e a gente vai trazer algumas aqui. Então, vamos começar aqui a aula, né? Essa aula aqui vai ser ministrada com o slide, que você pode entrar no site do EBD em Foco, baixar o slide, lá você
baixe o slide PowerPoint, use na sua igreja. Na descrição do vídeo tem um link para você clicar, né, que você pode ir lá para o site, né, e qualquer dúvida é só entrar em contato também. Tem aí meu número do WhatsApp, que você pode entrar em contato, né, para tirar alguma dúvida com relação ao site, até mesmo com relação à aula. Você pode colocar comentários aí, tirar dúvida nos comentários. Você pode, aproveitando aí, curte o vídeo, se inscreva no canal, compartilha com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a essa aula. Então vamos lá. Uma aula que fala de crescimento, né? Então vamos começar a pensar em crescer. Crescer no conhecimento e na graça também, né? Texto áureo. Porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. Primeira coisa que você precisa entender. As parábolas estudadas aqui estão estritamente relacionadas ao reino de Deus. Na verdade, todas as parábolas falam do reino de Deus. Mas essa aqui está dentro de Mateus e Marcos, localizada numa sequência de parábolas que vai falar do reino, né? E para entender essa parábola, a gente precisa entender o que é o reino de Deus. Você já parou para pensar, né, o que é realmente o reino de Deus? Porque Jesus não deu uma definição fechada de reino. Isso é o reino de Deus. Ele fala assim, o reino de Deus é semelhante a isso. O reino de Deus é semelhante àquilo. O reino de Deus parece com isso aqui. Olha, isso aqui, da mesma forma que isso aqui acontece no reino de Deus. Então a gente tem que refletir um pouco o que é o reino de Deus, né? E por que que Mateus não evita usar reino de Deus, né? Mateus ele fala reino dos céus e não reino de Deus, né? Ele usa reino de Deus 2 vezes e reino dos céus 32 vezes. Então a gente vê que assim, tem alguma curiosidade aí, né? Não é nada demais não, mas daqui a pouco eu vou falar isso aí. Verdade prática, o reino de Deus cresce e continuará crescendo até a consumação dos séculos. Leitura bíblica em classe se encontra em Marcos, Mateus, Lucas e Marcos de novo. Eu vou não citar os versículos aqui não, que você já está vendo aí, você já estudou a lição, você já sabe, né, já fez essa leitura. Quem é acostumado a assistir meus vídeos sabe que eu pulo essa leitura para a gente ganhar tempo, mas ela é muito importante, leia e releia, leia todas as passagens, versões diferentes, estude essa passagem. Eu vou ler um pequeno pedaço aqui, deixa eu voltar aqui, que é bem o que eu gostaria de ressaltar, o 33 aqui. Outra parábola lhes disse, o reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Por que eu estou lendo esse versículo aqui, somente esse? Porque se você prestou bem atenção na revista, o escritor da revista não falou da parábola do fermento, o que eu achei uma pena. Ele deveria ter explorado essa parábola também. A parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento é chamada aí por alguns estudiosos de parábolas gêmeas. Só que não são gêmeas idênticas, são gêmeas diferentes. Então, são parábolas que o significado delas é praticamente o mesmo, tem a ver com o crescimento do reino, no entanto, a elaboração dessa parábola é diferente, né? Então, eu achei uma pena ele não ter explorado de forma assim, independente aqui dentro da lição a parábola do fermento. Mas assim, eu vou falar dela durante a aula, então a gente vai estar sempre falando das duas. E uma coisa que eu quero que você preste muita atenção, nesse finalzinho, até que tudo esteja levedado. Há uma corrente teológica chamada aí universalismo. É um pessoal que diz que no final das contas Deus vai salvar todo mundo. Todo mundo vai ser salvo. Então não importa quem crê, quem não crê, no final Deus, o amor de Deus, a misericórdia de Deus é tão grande que todo mundo vai se salvar. Essa corrente teológica não tem base bíblica, mas eles pegam algumas passagens isoladas e ficam fazendo isso, né, tentando provar esse pensamento deles com passagens isoladas fora do contexto. E eles pegam justamente esse versículo aqui de Mateus 13, 33 e usa essa passagem, até que tudo esteja levedado. Ou seja, significa
que o reino de Deus vai alcançar todos e no final das contas Deus vai salvar todo mundo. Só que isso é mentira do diabo. Isso não existe, não é a interpretação correta dessa parábola. Quando ele fala que tudo esteja levedado, ele está falando ali que o fermento vai levedar, as bactérias, os fungos do fermento vão ali levedar, no caso, todo o trigo, e aí ele cresce, porque o trigo, né, o pão, quando ele é feito ali com fermento, ele só vai crescer se toda a massa estiver levedada para que ela possa crescer. Então só tem a ver, a parábola está relacionada à questão do crescimento, né? É somente isso, para que toda a massa cresça. E aí significa o crescimento do reino de Deus. Então não tem nada a ver com universalismo aqui. Essa passagem não está dizendo que Deus vai salvar todo mundo. E isso aqui explica também por que o escritor da revista colocou no tópico 3, né? Se você estudou a revista atentamente, você pode ter aí percebido que o tópico 3, ele foge um pouco dos dois primeiros tópicos. Parece que ele fica um pouco fora da questão dessa parábola, né? Que ele começa a falar do discípulo em si, quem é o discípulo, aquele que tomou a decisão e tal, parece que foge um pouco, né? Mas não foge não, porque é justamente isso, o escritor da revista ele está querendo reforçar quem é que pertence a esse reino. Qual é o comportamento do cara que pertence ao reino? Né? Desculpe a palavra às vezes falar assim, o cara, né? Não é a pessoa, né? Qual é o comportamento da pessoa que pertence ao reino, né? Pessoa que aceita Jesus como Salvador, como que ela deve viver, como que deve ser isso. Então é isso que está tratado no tópico 3, justamente para evitar essa questão do universalismo, ou seja, não é todo mundo que vai ser salvo, mas é quem crê e obedece. Então é isso que a gente vai estudar no tópico 3. Então lá no tópico 3, quando chegar lá, eu vou relembrar essa parábola aqui do fermento para a gente fazer uma aplicação correta dele. Então vamos lá. Continuando aqui, temos os objetivos. Eu vou avançar também aqui, você explica na sala de aula aí os seus objetivos. Eu já deixei bem claro os objetivos aqui na nossa aula, né? Como não é uma aula assim que tem tanta interatividade, eu estou falando sozinho e você só está me ouvindo, né? Acaba que a gente tem que ter uma dinâmica diferente, uma didática diferente. Então você vai assistindo, dando pausa, anotando e depois você pode tirar dúvidas pelo WhatsApp ou pelo comentário aí do vídeo. Introdução. Podemos dizer que, de alguma forma, todas as parábolas de Jesus pressupõem o reino de Deus. Na verdade, em praticamente cada parábola encontramos algum elemento dele. Isso realmente é um fato, né? Ou seja, eu já falei no começo, mas a gente vai encontrar aí elementos do reino em todas as parábolas. Mas algumas especificamente falam desse desenvolvimento e o crescimento do reino sobre a terra. Então, a gente tem aí, nesse caso, a parábola do fermento e a parábola do grão de mostarda, né, da semente de mostarda. Então, essas duas parábolas, elas são parábolas gêmeas, ou seja, são parábolas que estão dentro do mesmo contexto, contadas uma após a outra. Provavelmente Jesus está querendo reforçar a ideia do crescimento do reino, por isso que ele conta as duas. E essa parábola aqui também, as duas vão ter praticamente o mesmo significado. Está falando do reino de Deus, que pode começar como algo simples e cresce depois e desenvolve, né, um começo talvez insignificante do ponto de vista humano, e aí, né, ele vai crescer. Então as duas parábolas estão relacionadas ao crescimento do reino de Deus. Vale ressaltar que a questão do fermento, o fermento daquela época era um pouco diferente do fermento de hoje. O fermento daquela época era um pouco de trigo que era separado, misturado com água para ali levedar, e depois misturava esse trigo meio que levedado já de um dia para o outro com o restante do trigo, e aí levedava toda a massa, né, e aí o pão crescia. Mas é um detalhe aí, né, que não modifica o significado da parábola, né? Nos dias de hoje o fermento acaba sendo um pó que a gente coloca lá dentro do trigo, da massa. Só uma pequena curiosidade. Vamos lá, o texto abordado nessa lição, né, os textos, na verdade, abordados aqui, são textos que você olhar o contexto dele, está falando sobre
a questão do reino, como a gente já reforçou, né, e elas enfatizam a presença do reino, mostrando que este está presente, ainda que não possamos distinguir exatamente onde ele está de forma concreta. O que é o reino de Deus? Né? Vamos refletir um pouco sobre o que é o reino de Deus. O reino de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, ele está relacionado ao governo soberano de Deus sobre tudo que existe, sobre todo o universo, sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Ou seja, Deus governa de maneira soberana. Ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ponto. Então ele reina. Só que esse reino, ele tem implicações tanto para quem quer pertencer a ele, quanto para quem não quer. Porque, de certa forma, Deus reina sobre todos. Mas os filhos do reino são aqueles que creem em Jesus como Salvador. Esses pertencem ao reino como filhos e vão herdar, no final, a herança da vida eterna com o rei. E aqueles que não pertencem, que não creem em Cristo como Salvador, esses irão participar do reino, mas de uma forma diferente. Serão mediante o juízo divino. Então eles serão condenados. Então a gente tem esses dois aspectos aí do reino, aqueles que vão crer e os que não vão crer. Então, os que vão ficar à direita e os que vão ficar à esquerda. Né? Então, assim, vai ter um dia um julgamento, né, dessas pessoas. Mas o reino de Deus, né, ele é algo que já existe, já começou. Né? Ou seja, o governo de Deus já começou, ele já reina. E a gente, às vezes, na nossa limitação, na nossa visão limitada, a gente não consegue enxergar esse reino. Jesus falou, o reino de Deus é aqui e agora. Você já tinha começado o reino de Deus. E as pessoas não estavam entendendo a mensagem de Jesus sobre o reino. E outra coisa que eu falei no começo, sobre Mateus evitar usar reino de Deus e usar reino dos céus, né? Não é porque reino de Deus é diferente do reino dos céus. Não, é porque Mateus, ele escreveu para os judeus e ele evita usar o nome de Deus, porque os judeus tinham uma reverência muito grande e alguém poderia interpretar que ele estava usando o nome de Deus em vão. Então, devido a esse costume e essa obediência que os judeus tinham em relação a usar o nome de Deus, Mateus usa reino de Deus apenas 2 vezes e ele fala reino dos céus. Isso pode ser observado em passagens paralelas entre Mateus e Marcos e Mateus e Lucas, né, que você vai observar que no mesmo contexto, a mesma situação, um usa reino de Deus, o outro usa reino dos céus. Então é só questão mesmo de nomenclatura, não existe diferença entre os dois. Um dia tudo será consumado, todos os discípulos autênticos de Cristo farão parte do reino de Deus naquele grande dia. Então o reino, ele tem esse aspecto da consumação final, né? Ou seja, na volta de Jesus, que todos serão ali levados para o céu, e pensa no final de todas as coisas, né? Ou seja, lá no final mesmo, que chegou lá no final, todos estarão ali reinando com Cristo, né? Então ali a gente vai estar na consumação do reino de Deus, onde ele vai ser consumado, mas não significa que ele não existe hoje, ele existe hoje, né? Quem crê já participa do reino de Deus. A interpretação das parábolas sobre o reino de Deus, tópico 1 aqui, a semente de mostarda. Vale ressaltar que essa parábola da semente de mostarda, a parábola do fermento, elas estão dentro de um contexto, por exemplo, em Mateus, onde tem uma sequência de 8 parábolas, começando com a parábola do semeador, que já foi estudada, né, e tem dentro desse contexto 8 parábolas que vão falar especificamente do reino, de alguns aspectos do reino, e vão falar do crescimento do reino. Vale ressaltar que a semente de mostarda, essa parábola, ela é classificada como similitude. Se você já acessou o site do EBD em Foco, lá tem o curso de parábolas que eu explico a classificação das parábolas, a diferença delas, e similitude é um símile expandido. Tipo assim, como é que é? Assim, um exemplo que eu gosto de usar, né? Toda carne é como a erva, né? Tipo, esse como aí é uma comparação direta, uma coisa é como aquilo, né? Isso é como aquilo. São como árvores plantadas junto a ribeiros, que o salmista usa lá no Salmo 1. Então, ou seja, esse como é uma comparação chamada símile, um símile. Quando essa comparação ela expande um pouco, ela se torna um pouco mais elaborada, se torna similitude. Não é uma história completa,
como o filho pródigo, por exemplo. O filho pródigo tem um enredo, tem personagens, tem diálogos, aí é classificado como parábola narrativa. Então a parábola narrativa ela é um pouco mais complexa, é um pouco mais elaborada. Agora a parábola da semente de mostarda é uma parábola classificada como similitude, porque é maior do que um símile e menor do que uma parábola narrativa, mas continua sendo parábola. De dizer que não é parábola, está errado. É uma parábola, é mais simples, não tem uma estrutura complexa, mas é uma parábola. A semente de mostarda simboliza de forma proverbial aquilo que é pequeno e insignificante. Ou seja, ela vai simbolizar algo muito pequeno e que aos olhos humanos parece algo insignificante. Porque realmente é uma semente muito pequena. Segundo o Snodgrass, no seu livro de parábolas, compreendendo todas as parábolas de Jesus, ele diz que são cerca de 760 sementes para dar 1 grama. Ou seja, um grama de semente de mostarda tem que juntar 760 sementes. Então, imagina 1 quilo, né? Quantas vão ser? Então, realmente é uma quantidade muito grande. Então, é uma semente muito pequena. Mas, quando plantada, cresce e se torna uma hortaliça muito grande, né? E vale ressaltar que o muito grande aqui é uma árvore... árvore não, né? Ela não chega a ser uma árvore. Apesar de ser chamada de árvore, né? Pode ser chamada, mas não tem problema, do contexto da época, uma hortaliça, né? No caso, ela chega a ter 3 metros de altura, né? Então, realmente é algo muito pequeno, mas que o resultado final é algo grande. Então, o foco da parábola está aqui. O foco da parábola não é quem plantou, não é outros elementos, assim, o tempo que ela levou para crescer, que nem é relatado. Enfim, o importante é que é algo pequeno e se tornou algo grande. Nosso Senhor utiliza aqui a mostarda negra, conhecido como Cynaps nigra. Isso aqui é uma curiosidade também que é ressaltado, né, mas ele poderia ter usado o exemplo de um outro tipo de mostarda, não tem problema nenhum não. Né? E ela é mencionada nos evangelhos sinóticos por 5 vezes, evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, né, eles relatam aí. Então aqui tem 5 passagens que usam essa palavra, que vai falar dessa semente de mostarda. Então era algo bastante conhecido na época, né? Então Jesus usou um elemento que eles conheciam para ilustrar essa verdade do reino. Os contrastes. A parábola do grão de mostarda é uma história dos contrastes. Por que contraste? Porque ela faz um contraste em um começo aparentemente insignificante e uma coroação surpreendente, né? Então, assim, tem um certo contraste, né, principalmente com relação ao início do reino de Deus, né, ao início dessa missão de Jesus em chamar os discípulos para participar do reino. Quando Jesus chega ali e chama os discípulos, ei, venham, me siga, né, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Isso aqui parecia ser algo insignificante, mas vai se tornar, e já é, na verdade, algo surpreendente, e será muito mais surpreendente ainda, né, entre o oculto de hoje, né, e o revelado do futuro. Então, outro contraste aqui. Então, o reino, às vezes, ele tem algo oculto, algo que a gente não consegue compreender por completo hoje, mas no futuro tudo vai ser revelado, né? Então, a gente tem esse aspecto também do reino aí, a gente observa nessa parábola. O reino de Deus é como tal semente, ou seja, é parecido, né? De certa forma, da mesma forma que acontece com a semente, que é algo que pode ter um aspecto insignificante, uma pequena semente, né? O reino, né, do seu tamanho atual, muitos podem dizer que é insignificante, né? Porque hoje a gente vê que tem muitas instituições fortes, tem muitos grupos religiosos fortes e o povo de Deus parece que não é tão numeroso assim, né? E quando a gente olha para a época de Jesus, a situação era mais crítica, né? Que estava só ele e os discípulos ali. Então parecia ser algo muito pequeno, mas aos olhos humanos, mas aos olhos de Deus é algo grande. E a consumação abrangerá todo o universo, né? Apocalipse 7,9 vai dizer
Depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas mãos. Então aqui, uma visão que João teve de uma reunião de todas as nações, povos, que há uma quantidade que não podia contar. Então muita gente pode pensar que o reino de Deus é pequeno, mas é muito grande. O número de pessoas que serve a Deus, que já serviu durante todos esses tempos que passaram, né, é uma quantidade muito grande. Então não é algo insignificante como parecia ser. As aparências enganam. O Senhor nos ensina a não nos deixarmos levar pelas aparências, ou seja, não se leve pela aparência. Esse pequeno grão aqui, que parece ser algo muito insignificante, ele pode crescer. Da mesma forma, Jesus ensina sobre o reino e apresenta o poder misterioso da fé que dá o início ao reino de Deus. Então, o poder da fé que dá início, quando ele está contando essa parábola, ele está falando desse poder. Ou seja, você pode achar que essa pregação que eu estou dando aqui é simples. Talvez Jesus estava querendo passar essa mensagem, que as pessoas que estão aderindo aqui são poucas pessoas, mas isso vai se tornar algo muito grandioso. Jesus começou seu ministério com alguns discípulos. Foi pouca gente que seguiu ele, foi pouca gente que acreditou na mensagem que ele ensinou, foi pouca gente que estava ali crendo em Jesus. Mas ao longo da história, a mensagem que ele plantou, a mensagem que ele lançou ali, aquela semente plantada, alcançou milhares de pessoas. Então começou ali com os discípulos, depois teve o dia de Pentecostes, já tinha 120 pessoas, depois Pedro pregou, 3 mil se converteram, mais na frente 5 mil se converteram, e assim a igreja foi crescendo e foi alcançando milhões e milhões de pessoas ao longo dos anos. Já passou-se aí cerca de 2.000 anos, quase 2.000 anos a partir do momento que Jesus começou o seu ministério, e hoje nós já estamos aí no total aí de 2,18 bilhões de pessoas que professam a fé cristã. E não necessariamente são salvos, eu vou colocar aqui, isso aqui é uma estatística mostrando de que quem professa a fé cristã, seja evangélico, católico, todo mundo dentro do mesmo pacote aqui dessa pesquisa. E isso Jesus já tinha falado, Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha aí, Mateus falando do reino dos céus, Então aqui Mateus 8,11, Jesus está falando, olha, não é somente os judeus, os gentios também, muitos virão de longe, ou seja, alcançou a nós aqui também. Então assim, nós também fazemos parte da Igreja de Cristo, fazemos parte do reino de Deus, esse reino que começou de forma insignificante, mas hoje já tem um tamanho grandioso. Mas você pode falar, não é tão grande assim. Sim, pode continuar parecendo insignificante. A parábola de Jesus continua sendo atual, Ou seja, muita gente ainda acha que a obra de Deus que é realizada é insignificante, não é muito grande, poderia ser maior e tudo mais. No entanto, do ponto de vista divino, não é assim. É algo que vai crescer muito mais ainda. A expansão do reino de Deus. O campo de semeadura. Vamos falar um pouco da questão do campo. Nos textos sinóticos que lemos, Mateus, Marcos e Lucas, existe um pequeno detalhe que chama a atenção. Mateus descreve um homem semeando na terra. Já Marcos descreve o homem semeando no campo e Lucas descreve o homem semeando na horta. Só que isso são detalhes que nós não devemos nos prender e que não vai modificar o significado, o sentido da parábola. Quando os evangelistas escreveram os seus textos, eles não estavam preocupados com a exatidão de alguns detalhes, Se é no chão ali, na terra, em qualquer lugar na terra, se é numa horta, se é num campo que já foi preparado para o plantio, isso não vai influenciar, porque não é o objetivo da parábola falar do solo. A gente já falou na parábola do semeador lá do solo, dos tipos de solo. Aquela parábola o solo tinha algo importante lá, tanto que é descrito o significado de cada solo. Mas nessa parábola o solo não exerce nenhuma importância de significado. Ele está lá
para mostrar que a semente foi plantada. Pronto, ela foi plantada. Em qual local ela foi plantada, isso não importa, né? E o escritor da revista vem dizer aqui que, sem dúvida alguma, trata-se do mundo. Não é que sem dúvida, a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso aqui, que eu falei no começo da questão da alegorização, né? Ou seja, você dá significados para os elementos da parábola que Jesus não deu, né? Se Jesus não deu significado, a gente é meio arriscado ficar dando. Então tem gente que diz que a pessoa que plantou a semente lá de mostarda simboliza Cristo. Mas o texto não está dizendo isso. O contexto também não implica para isso, né? E depois tem a mulher que coloca o fermento lá no trigo, lá, né? Joga lá, prepara o pão com fermento e leveda toda a massa e diz que essa mulher também simboliza Cristo, o que é errado também. Então, ficar procurando o significado de cada elemento da parábola, sendo que isso não está evidente no texto, é errado. É alegorizar a parábola. A terra aqui, o campo, é o mundo? Pode ser? Pode ser. Né? A gente pode colocar isso aqui? Pode, mas é meio arriscado. Eu prefiro não focar nesses detalhes. Eu prefiro focar na questão do crescimento da semente. Né? E o mesmo exemplifica as parábolas similares. Olha só, né? Ele vai usar aqui o argumento de que na parábola do trigo e do joio, o campo é o mundo. Jesus explica lá que o campo é o mundo. Só que realmente Jesus explicou isso lá. Né? Só que lá a semente são os filhos do reino. Já na parábola do semeador, a semente é a palavra. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso. Né? Então, dizer que a semente na parábola da semente de mostarda, a semente é a palavra de Deus, é meio arriscado. Né? Dizer que a semente são os filhos do reino, também é meio arriscado, porque não é isso que a parábola está querendo dizer. Então, procurar elementos de uma parábola e jogar na outra, não faça isso, tome muito cuidado com isso, né? Apesar de estar aqui na revista, o slide é 100% baseado na revista, né? Eu estou colocando o que está na revista, você pode acompanhar aí. Então, apesar do escritor da revista ter colocado isso aqui, eu particularmente não concordo, baseado nos melhores livros de interpretação de parábolas, como o livro do Snodgrass, Conhecendo todas as parábolas de Jesus, tem o livro do John MacArthur também, que explica as parábolas, tem também Joaquim Jeremias, e dentre outros escritores aí que explicam as parábolas. Então, assim, baseado, né, nesses escritores, é arriscado dar significado nessa parábola aqui, né, da semente de mostarda, um significado para o campo, significado para a pessoa que plantou. Então, é melhor a gente focar na questão do crescimento diferenciado dessa planta chamada mostarda. O evangelho vem sendo pregado ao redor do mundo desde o dia de Pentecoste. A questão toda né, se está falando do crescimento do reino de Deus, aí a gente tem que falar de evangelho. Então a gente tem que pensar o seguinte, né, como é que o reino de Deus vai crescer? Através da pregação do evangelho. Então a mensagem de Jesus tem que se espalhar para que o reino possa crescer. Aí aqui sim é uma aplicação, né? Ou seja, se o reino de Deus cresce, o que faz ele crescer? Não somos nós somos enviados para pregar o evangelho, mas quem age é o Espírito Santo. Então, desde o dia de Pentecostes, o Espírito Santo tem agido para que a mensagem seja levada e transmitida. Jesus falou isso, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então, Jesus está dizendo o seguinte, que vocês vão receber o Espírito Santo para pregar o evangelho. Esse é o propósito, para serem minhas testemunhas, e isso vai contribuir com o reino de Deus. É isso que vai fazer o reino crescer. Então aqueles 2 discípulos vão se transformar em milhões de discípulos ao longo da história por ação do Espírito Santo, que age através de nós na pregação do evangelho. Um lugar debaixo da sombra. O arbusto de mostarda daqui retratado tem cerca de 3 metros de altura. Então é uma altura relativamente boa, né? Até alto.
Seus galhos possuem tamanho suficiente para permitir que pássaros construam seus ninhos. É o que está escrito lá, que ele cresce e os pássaros vão construir ninhos e consigam abrigar-se debaixo ali da sua sombra. E aí muitos ficam procurando significado para os pássaros. E também é um pouco arriscado fazer isso aqui. O que Jesus está querendo dizer é que ela cresce e se torna algo grande e tem utilidade, entende? Não é algo inútil. O reino de Deus é útil, ele serve, né, para alguma coisa, né? Ou seja, não é a semente, essa árvore de mostarda não cresce e não produz nada, não dá nenhum fruto, não serve de abrigo para os pássaros. Não, ela é uma árvore que cresce, produz, que dá abrigo. Então o reino de Deus, esse aqui tem a ver com o aspecto do reino de Deus. Né? Ou seja, algo amplo, algo que tem produtividade. E essa imagem de pássaros, né, da grande árvore, pássaros, que animais que descansam à sua sombra, lembra um pouco o ensino do Antigo Testamento do destino dos grandes impérios. Aí tem Ezequiel, Daniel, né, que fala de árvores que estão relacionadas aos grandes reinos da terra. Só que também é um pouco arriscado a gente fazer essa ponte com o Antigo Testamento. Não se sabe, a gente não tem como comprovar que Jesus tinha isso em mente. Jesus estava lembrando lá do sonho de Nabucodonosor, que Daniel interpretou, falando da árvore, né, que era o reino dele, e os pássaros que ficavam, se abrigavam, os ramos que também estavam lá, estavam crescendo, enfim. Não dá para dizer que Jesus tinha isso aqui em mente. Né? Então é meio arriscado também pensar dessa forma. Né? Porque assim, quando a gente faz essa ponte com o Antigo Testamento aqui, e lê essas passagens de Ezequiel e Daniel, a gente interpreta, alguns teólogos interpretam que os pássaros aqui na semente da planta de mostarda simbolizam os gentios. Então isso aqui é uma interpretação de alguns teólogos, ou seja, ela está dizendo que o reino de Deus vai crescer e vem os pássaros, e significa que os gentios estão fazendo parte do reino de Deus, não somente os judeus. Pode ser? Pode, mas é um pouco arriscado. Eu prefiro não alegorizar a parábola. Tem algum problema em ensinar assim, Herberson? Eu acredito que não. Não vou dizer que tem um problema, que você está modificando a palavra de Deus, não é o caso. Se você assistir, por exemplo, uma pregação do Augusto Nicodemos, ele sobre essa parábola, ele vai fazer essa referência também. Ele vai falar, pode ser que os pássaros aqui representem os gentios. Então, assim, alguns pregadores usam, alguns teólogos usam essa analogia, de dizer que os pássaros representam os gentios. Mas também é algo meio arriscado. Eu prefiro ver isso aqui como algo relacionado à questão do reino de Deus ser amplo e ser útil, e ter uma produtividade. Não despreze os pequenos começos. A certeza que Cristo dá ao ensinar essa parábola encorajou os primeiros cristãos. A gente tem que pensar o seguinte, que quando os evangelhos foram escritos, já tinha passado cerca de 30 anos que Jesus tinha subido aos céus, e eles foram escritos para a igreja da época, a igreja primitiva. Então, o Mateus, Marcos e Lucas também tinham o propósito de encorajar esses crentes daquela igreja, da mesma forma que essa parábola serve para nós, serviram para eles. Só que para eles teve um significado um pouco maior, vamos assim dizer, porque eles estavam ali sendo os primeiros ouvintes daquilo que estava sendo escrito. Então Jesus contou muitas outras parábolas que não estão registradas. Então essas que estão registradas, elas têm um significado especial, elas têm uma aplicação para aquela época. E isso é importante a gente lembrar que a igreja primitiva sofria perseguição, sofria diversas lutas. Então essa parábola, ela também, falando do crescimento do reino, servia para animar os crentes que sofriam perseguição, e assim, para eles não ficarem pensando que o reino vai ser destruído, que as forças malignas vão destruir o reino de Deus. Não, Jesus falou que o reino vai crescer, então ele vai crescer. Então mesmo que alguns morram ali, eles vão continuar crescendo. E como disse alguém da época, até fugiu da mente aqui, que o sangue daqueles cristãos serviam como semente, que iam crescendo muito mais, Ou seja, e o fato de alguém falar isso
né, justamente entendendo essas parábolas de Jesus que está falando do crescimento do reino de Deus. Não tem nada que vai parar esse crescimento. Ele vai acontecer de uma forma ou de outra. Não importa se tem perseguição ou não, né, vai acontecer. Aqui no Brasil, muita gente fica preocupado, às vezes, né, de sofrer algum tipo de perseguição religiosa ou de entrar algum tipo de governo que vai trazer perseguição religiosa, que vai tentar atrapalhar a igreja. Isso não vai acontecer, né? Justamente por causa disso, porque a palavra de Deus está dizendo que o reino vai crescer. Se vai crescer, vai crescer. Não tem governo que vai fazer isso atrapalhar. A China tem um governo comunista que proíbe a pregação do evangelho, e nem por isso lá vai deixar de ter crente, né? Segundo as estatísticas, lá tem 50 milhões de evangélicos, sem contar católicos, né? Então, assim, é uma igreja de 50 milhões de crentes, dentro de um país que é perseguido, né? O evangelho é perseguido. Então, os crentes são perseguidos, são presos, são proibidos de pregar, mas eles estão fazendo a obra. Então, não importa se tem perseguição, não importa o que aconteça. Jesus falou que o reino vai crescer, então o reino vai crescer. A parábola escatológica, né, vale abrir um parênteses aqui para explicar sobre escatologia, né? Não vou dar uma aula de escatologia, mas quando a gente fala de escatologia, a gente está falando da consumação do reino, do fim dos tempos, a gente está falando disso, né? A vinda de Jesus é um evento escatológico, né? Está relacionado ao fim dos tempos também. Então essa parábola está relacionada realmente à consumação do reino, né? Um início insignificante, insignificante aos olhos humanos, se colocar assim, né? Vai ter um fim glorioso. Lembra também o que disse o soberano Senhor a respeito do cedro, no qual os pássaros encontrarão abrigo à sombra de seus ramos. Então, lendo Ezequiel, já falei anteriormente, falando de novo, né? Lembra, mas não significa que Jesus tinha isso em mente quando contou essa parábola, né? No monte alto de Israel plantarei e produzirá ramos e dará fruto e se fará um cedro excelente e habitarão debaixo dele aves de toda plumagem, à sombra dos seus ramos habitarão. Então, assim, pode ser que eu tenha uma ligação, pode ser que não, né? Mas vou deixar em aberto para você estudar de forma mais profunda aí. Também nos desperta a pergunta levada pelo profeta Zacarias, que é uma aplicação dessa parábola, né? Quem despreza o dia das coisas pequenas? Então, esse contexto de Zacarias aqui é uma visão que ele tem de duas árvores lá, amendoeiras, né? E alimentam o candelabro e tal, e está relacionado ao contexto de Israel da época, que Zorobabel estava construindo o templo, e muita gente estava considerando aquilo que ele estava fazendo como algo pequeno, como algo insignificante, né? E o profeta vem combater isso aí. Ele tem uma visão de Deus, Zacarias vem combater e mostrar que aquilo que poderia parecer algo insignificante, né, era algo, né, muito grande aos olhos de Deus, algo que ia crescer muito, né? Então, lembrando que nós nunca devemos pensar que algo assim é pequeno, é insignificante no reino de Deus. Tudo tem sua importância, tudo tem o seu valor. Quem participa do reino de Deus? Então aqui a gente vai mudar um pouco o foco, e aí eu vou relembrar sobre a parábola do fermento, né, que lá em Mateus, capítulo 13, versículo 33, deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo, 13:33, que no finalzinho ele fala da parábola do fermento, até que tudo esteja levedado, como alguns teólogos liberais vão dizer, que está se relacionando, esse versículo está comprovando o universalismo, que Deus vai salvar todo mundo. E eu já expliquei lá no começo, né? Vou reforçar, isso não é verdade, é uma interpretação errada dessa parábola. A parábola do fermento está da mesma forma que a parábola da semente de mostarda, ela está relacionada ao crescimento do reino de Deus, né? A mulher que pega ali, né, o fermento, introduz ali 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Por quê? Porque ela pega um pouquinho de fermento, né, cerca de 1 litro de fermento, e ela vai levedar 30 litros de trigo, né, de farinha de trigo. E aí ele vai crescer. Então, ou seja, tem a ver com o crescimento também do reino de Deus,
não tem nada a ver com universalismo, né? Ou seja, o reino de Deus que vai crescer, né? O pão ficava ali, a massa do pão ficava de um dia para o outro fermentando. Então tinha um processo de fermentação onde aí havia o crescimento do pão. Quem já fez pão sabe disso, né? Nos fermentos modernos a gente espera só 1 hora, 2 horas, né? Nos fermentos antigos, o fermento manual, nem antigo, né? Até hoje tem gente que faz pão com fermentação natural, e aí esse processo de fermentação demora um dia inteiro, de um dia para o outro. Então, ele é um pouco lento, mas no final o resultado está lá, que cresce, o pão cresce. Então tem a ver também com o crescimento do reino de Deus e não tem nada a ver com universalismo. Por quê? Porque quem participa do reino de Deus tem algumas características, que é o que a gente vai falar aqui no tópico 3. Primeiro, quem tomou uma decisão. Esse aqui é importante, né? Ou seja, quem é que participa? Quem toma uma decisão. Para que possamos participar do reino de Deus é preciso atender o convite de Cristo. Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo, se negue, tome sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24, parte B. Jesus está falando o seguinte, vocês não têm que me seguir pelos holofotes, né? Quando Jesus entrou em Jerusalém, estava lá a multidão e tal, e jogando os ramos no chão e recebendo Jesus como rei em Jerusalém. Então ali, né, provavelmente os discípulos, né, ficaram empolgados, se sentiram ali o máximo, né? Estamos com o mestre, está sendo reconhecido como rei aqui em Jerusalém. Então estava todo mundo feliz. Quando Jesus foi preso e estava sendo levado para ser crucificado, os discípulos vazaram fora, não ficaram com Jesus, né? Então, ou seja, eles ainda estavam entendendo a mensagem, né? E da mesma forma acontece nos dias de hoje. Tem gente que quer servir a Cristo para estar nos holofotes, mas quando chega as dificuldades, chega os problemas, chega na hora de renunciar, aí a pessoa dá a volta para trás e já não quer mais seguir, né? Então, tomar a cruz, né, significa passar por muitas dificuldades, significa também muitas vezes ser desprezado pelas pessoas de fora, pelas pessoas da família, porque naquela época a morte de cruz era uma morte vergonhosa. A pessoa sair caminhando com uma cruz nas costas no meio de uma cidade para ser crucificado e todo mundo olhando para aquilo ali, a pessoa, além dela perder a vida, ela perdia a honra, né? E isso era realmente vergonhoso, e Cristo passou por isso. Por que nós não podemos passar também, né, diante das dificuldades, das perseguições, de tudo que acontece, né? Fugiu da mente aqui a palavra agora, mas da maneira que as pessoas de fora olham para a gente, criticam a gente. A gente tem que ignorar isso aí, e isso né, continuar caminhando com Cristo, e isso é pegar a cruz e seguir a Ele. Ser discípulo de Cristo não significa, significa muito mais que atender um convite de vir à frente. Nós que somos dessa linhagem, desse pensamento que eu gosto, né, de convidar à frente para a pessoa aceitar Jesus, nem toda igreja faz isso. O convite não é característico de todas as igrejas. Tem igreja que não faz, não concorda, né? Mas assim, a gente faz, só que a gente tem que entender que não é só a pessoa ir lá na frente e pronto, já está salva. Não, né? Ali tem que ter um compromisso. Jesus falou, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. A pessoa tem que tomar essa decisão, né, de se arrepender dos pecados e fazer, viver uma forma diferenciada. Vale ressaltar aqui que ele falou, se alguém quiser. Então, não significa que a soberania divina não violenta a liberdade humana, né? Então a pessoa tem que tomar uma decisão, ela tem que responder de forma positiva ao chamado do Evangelho. Depois que recebeu o chamado do Espírito, é preciso que haja uma decisão pessoal, que essa decisão envolve renúncia, né? Então o que eu falei, não é só ir lá na frente, tem que renunciar ao pecado, tem que renunciar a tudo que não presta e tem que viver uma vida de santidade, né? Isso vai ser uma característica de um filho do reino. Então, isso tudo é baseado na palavra de Deus, né? Ou seja, já cai por terra o universalismo, né? Dizer que todos serão salvos independente do que faz, está errado. Só é filho do reino quem aceita Cristo como Salvador. Quem tem uma relação pessoal com Jesus? Um discípulo de Cristo não é um admirador, não é aquele que admira, que vê Jesus fazendo milagre, que vê as coisas acontecendo, né, e vê os ensinamentos de Jesus e acha isso bonito. Na época que Jesus estava no seu ministério, muitos admiravam Jesus, muitos acharam bonito o que Jesus fez, mas não creram, não depositaram a fé em Cristo.
Da mesma forma, nos dias de hoje, tem muitos que admiram Jesus. Ah, Jesus foi o maior psicólogo que já existiu, o maior ensinador que já existiu, o maior professor que já existiu. Admira a figura de Jesus. A figura de Jesus é tida como uma figura importante em quase todas as religiões. Mas só admirar ele não resolve o problema, né? Ele está procurando seguidores, né? Ou seja, um verdadeiro discípulo, ele é um seguidor de Jesus, ele segue os passos de Jesus. Jesus convida para seguir, né? E Pedro, aqui em 1 Pedro 2,21, está escrito assim, ó, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Então Jesus ele está além, não é só para nós aprendermos os seus ensinamentos, mas para nós seguirmos o seu exemplo. Seguir as pegadas de Cristo significa seguir o exemplo de Cristo e fazer da mesma forma que ele fez, né? Então, ou seja, não é só ser um admirador, mas seguir tudo que ele ensinou, né? Aquele que participa do reino de Deus é uma pessoa obediente. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Vocês têm que fazer o que eu vos mando. João 15,14. Foi o que Jesus ensinou, Jesus falou. Nós devemos obedecer ao seu chamado, comando por ele ser Senhor. Claro, ele é Senhor, ele é, né, todo-poderoso, ele reina, ele é o rei, né, mas também pela gratidão da salvação que ele nos deu. Nós não podemos esquecer de sermos gratos por ele ter nos salvado, porque se ele não tivesse nos salvado, nós estaríamos condenados. Então nós temos que obedecer a ele com esses dois propósitos, pelo fato dele ser Senhor e pelo fato dele ter nos dado a maravilhosa salvação. Quem tem uma caminhada dinâmica com Cristo, né? Um verdadeiro discípulo, ele tem essa caminhada dinâmica com Cristo. Ele toma isso como um desafio diário de buscar, de orar, de fazer a vontade de Deus, de todos os dias estar aí na presença de Deus. As nossas escolhas, os nossos sonhos, as nossas realizações, os nossos propósitos, né, devem ser pautados na vontade do Senhor. Então isso aqui é uma característica de um filho do reino, né? Um filho do reino, ele depende de Deus 100% da sua vida. Não tem aquela distinção de minha vida material e minha vida espiritual, né? Então é como se Deus não influenciasse nas coisas cotidianas da pessoa. Deus só estivesse na vida dela quando ela estivesse lendo a Bíblia, orando ou indo na igreja. Não, isso é errado. A gente tem que entender que Deus está conosco em todos os detalhes da nossa vida. Tudo é espiritual. Todas as nossas escolhas têm que ser baseadas na vontade de Deus. Nossos sonhos, realizações, propósitos, tudo que a gente almeja tem que estar na vontade de Deus. Como que eu sei a vontade de Deus? Lê a Bíblia, ora, procura estar na presença dele que você vai saber, né? A resposta está na comunhão que você vai estar tendo aí com Deus para você saber qual é a vontade de Deus. O discípulo de Cristo é alguém que vive em um mundo cujos valores estão invertidos, né? Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aqui eu achei, Marcos 8,35, né? Eu achei que o escritor, ele meio que confundiu aqui, eu fiquei meio confuso, né? Porque quando a gente fala que o mundo tem valores invertidos, a gente está falando da inversão de valores do mundo, onde as pessoas consideram o que é certo errado, o que é errado é certo, e consideram o pecado como algo bom, e isso são valores invertidos do mundo. O cristão, ele também tem certos valores invertidos, mas não nesse sentido, né? O cristão, o valor invertido do cristão é isso que Cristo falou, que muitas vezes no reino de Deus, ganhar é perder e perder é ganhar, né? Ou seja, o que o mundo acha que é ganhar, né? Então, essa imagem aqui, né, se você estiver acompanhando aí o vídeo, né, você vai ver que o mundo está caminhando nessa direção: sexo, drogas, pornografia, dinheiro, ódio, tudo que não presta, né? Aborto. E o cristão, ele vai nessa contramão, né? Ou seja, a imagem está dizendo: ei amigo, você está na contramão. Mas é justamente isso, pegar a cruz e andar nessa contramão, né? Do ponto de vista do mundo, a gente está perdendo. Ei, você está perdendo isso aqui, você está perdendo isso aqui, né? Mas perder é ganhar, né? Ou seja, perder, isso aí você não está perdendo nada, né? Do ponto de vista humano, a gente pode estar perdendo. Do ponto de vista do pecado, do ímpio, a gente pode estar perdendo. Mas no final das contas, a gente está ganhando. Então a gente perde para ganhar a vida eterna.
Então esse é o caminho do cristão, é andar na contramão do mundo. Somos chamados para assegurar os interesses do reino. Esse é o nosso chamado. O reino de Deus tem aí os seus interesses. A gente tem que entender o seguinte: quando nós cremos em Jesus, nós nos tornamos filhos do reino, súditos do reino, trabalhamos para o reino. Então, Cristo reina e nós trabalhamos para Ele. Então, tem os interesses do reino que a gente tem que fazer, né? E para isso, muitas vezes temos que deixar de lado os interesses egoístas e aparente segurança terrena. Tem pessoas preocupadas demais com a segurança terrena, com dinheiro, com isso, com aquilo, e estão esquecendo o interesse do reino. Ah, mas eu não posso ter dinheiro, não posso trabalhar sem uma pessoa bem-sucedida? Pode sim, você pode se preocupar com isso e deve. No entanto, o que isso está contribuindo para o crescimento do reino? Deus está te dando uma vida financeira confortável, mas não é só para você ter para você. Você pode ajudar o próximo que é necessitado, você pode ajudar a igreja, você pode ajudar um missionário, você pode fazer a obra de Deus de certa forma. Ou seja, o teu dinheiro pode servir para contribuir na obra de Deus. Então, assim, o teu tempo também, você pode doar o seu tempo. Tem gente que trabalha de manhã, de tarde, de noite e esquece que tem que tirar um tempo também para fazer a obra de Deus. Ah, não, porque se eu trabalhar menos eu vou ganhar menos dinheiro. Então, enfim, qual é o teu interesse? É terreno ou o teu interesse é contribuir para o reino? Então a gente tem que sempre estar pensando nisso aqui. Será que o que nós estamos fazendo está contribuindo para o reino? Ou está contribuindo só para a minha vida? Só eu estou sendo egoísta dessa forma. Então a gente tem que deixar às vezes nossos interesses egoístas e preocupar também com os interesses do reino de Deus. Então um ensaio na igreja, um evangelismo, um culto, um momento de oração com os irmãos, enfim, sair para distribuir cesta básica, pode parecer aos olhos humanos perda de tempo. Pode parecer que você está deixando de ganhar dinheiro, mas você está contribuindo para o reino de Deus. Chegamos na nossa conclusão. É interessante notar que nem todas as parábolas possuem uma aplicação direta e marcante. Em muitas delas, o crente precisa contentar-se em deixar que a parábola cumpra o seu objetivo sem que haja uma hermenêutica forçada. Aquilo que eu falei no começo, deixe a parábola falar por si mesma. Se Jesus não deu a interpretação, não fique procurando dar significado para os elementos, forçando as coisas. Veja o significado geral, o objetivo geral da parábola, a mensagem que ela quer transmitir. A parábola do grão de mostarda nos apresenta a realidade que o reino de Deus teve um início insignificante e desde então cresce assustadoramente. Ao final dos tempos, ele atingirá todo o universo, que todos nós possamos fazer parte desse glorioso reino que não terá fim. Então, a gente vê aí que pode parecer insignificante no começo, mas terá um fim glorioso. E a aplicação que eu falei aqui, que ia fazer no final para professores da IBD, é nesse sentido, que quando as pessoas se entregam aos propósitos de Deus, mesmo que as coisas começam de forma simples, chegarão à sua plenitude. Esse aspecto do reino, de começar pequeno e crescer, a gente pode aplicar dentro do nosso contexto como professor da IBD, que também é uma contribuição que a gente faz para o reino. Então, a sua classe pode ter só 2, 3 alunos, sabe? Talvez até um. Eu lembro que quando eu fui dar uma aula, assim, não foi a minha primeira turma, mas eu tinha mudado de igreja, foi a primeira turma naquela igreja, e eu preparei cartaz e fiz um monte de coisa. Quando eu chego lá, tinha um aluno só na classe. Eu falei, o que aconteceu? Os outros não têm interesse de vir e tal. Mas eu dei a aula assim mesmo, foi uma aula sobre o fruto do Espírito, coloquei uma árvore na parede lá e preguei os frutos e falei, expliquei, dei uma aula toda empolgado para um aluno. No final tinha 15, do final do trimestre, tinha 15 alunos. Então assim, de início podia parecer algo insignificante, mas valeu a pena, porque depois Deus abençoou e a classe cresceu. Então assim, tudo que a gente faz no reino de Deus tem um valor. Por mais que você fale, não, isso aqui é insignificante, eu fui ali evangelizar, só entreguei panfleto para 2 pessoas, para uma pessoa, aquilo tem um valor. Não pense que talvez aquela única pessoa ali vai se converter e vai ganhar depois milhares de pessoas para Jesus, entende? Então assim, mas a minha classe não cresceu, eu estou dando aula na EBD,
há 5 anos e só tem 5 alunos o tempo todo, nunca cresceu. Mas talvez aqueles teus 5 alunos ali, eles já ensinaram aquilo que você ensinou para outras pessoas, que ensinou para outras pessoas, que o resultado do teu ensino, que pareceu insignificante aos teus olhos, aos olhos de Deus foi algo muito grandioso, porque multiplicou aquilo que você ensinou. Então isso aqui é um aspecto do reino também. As coisas podem parecer insignificantes aos nossos olhos, de início, mas o resultado é grande. Então a gente nunca pode parar de fazer. Nunca pare de pregar, nunca pare de ensinar, porque você não está vendo o resultado de início. Já pensou se Jesus desanima? Tá ali só 2 discípulos, depois tem 12, na hora do que ele foi preso ali, que o bicho pegou mesmo, eles correram quase todo mundo, só ficou João ali perto. Já pensou se Jesus desanima? Ah, ninguém quer, ninguém vai crer. Então, assim, é claro que ele não ia fazer isso, porque ele é Deus, ele sabe de todas as coisas. Mas olhando para o aspecto humano de Cristo, se fosse outra pessoa, acho que desanimava, porque a pessoa fazer todo um movimento e no final não ter ninguém apoiando ele, realmente é desanimador. Mas a gente tem que olhar para frente, seguir o exemplo de Cristo. Olha para Cristo e segue o exemplo dele. Por que Cristo não desanimou? Eu também não vou desanimar. Eu vou continuar fazendo a obra, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar dando aula na EBD. Ah, porque só tem 2 alunos na minha classe? Se prepare do mesmo jeito, se prepara como se fosse dar aula para 50, sabe? Estude os mesmos livros, assista os mesmos vídeos e se prepara para dar a melhor aula do mundo. É só para um, dê a melhor aula do mundo. Faça isso. Não é insignificante. O fim vai ser grandioso. Chego aqui no final, senão eu vou me alongar demais, mas espero ter contribuído para o seu conhecimento, para que você possa ministrar uma boa aula na EBD. Então, eu encerro aqui e espero que você possa acessar o site, entrar em contato, qualquer dúvida, temos subsídios que vão lhe auxiliar mais ainda nessa aula. Paz do Senhor, até a próxima aula.